Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e no tema de hoje eu quero conversar com você sobre financiamento bancário, empréstimo. Será que vale a pena fazer o pagamento? Ou é melhor deixar para lá, deixar o banco tentar executar ou até mesmo deixa o nome ficar sujo que daqui a pouco prescreve a dívida? Vamos ver? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é que eu não estou, através desse conteúdo, dando conselho de nada, dizendo para você fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. O que eu quero com esse vídeo aqui é orientar você nos caminhos e nas possibilidades que você pode encontrar dependendo da decisão que você venha a tomar. Lembrando que eu sempre aconselho que você busque, caso você tenha uma dívida e você está começando a ver alguma dificuldade, ou então você está vendo naquela dívida alguma questão ali que é alvo de contestação junto ao banco ou ao contrato que você assinou, que você busque um advogado, um profissional, porque é sempre importante a gente buscar auxílio técnico, porque nenhum caso é igual ao outro. Embora no direito a gente tenha diversas situações que muitas vezes parecem ser similares umas às outras, cada caso tem a sua especificidade. Cada pessoa é uma pessoa, cada um às vezes contrata com um banco diferente, e embora esses contratos eles versem aí de uma forma geral sobre a mesma questão, empréstimo, financiamento, fato é que a gente precisa saber o que realmente está acontecendo de acordo com o que você negociou com o banco. Então é muito importante a gente ter esse disclaimer aqui para que você não tome uma decisão simplesmente baseada no que eu estou dizendo e que você não encare tudo o que eu vou dizer nesse tema aqui de hoje como um conselho para você fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, beleza? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação a esses empréstimos é que existem dívidas que são diferentes das outras. Por exemplo, um empréstimo bancário, muitas vezes ele é feito com base no teu crédito, né? Então o banco analisa ali o teu crédito, verifica e faz um empréstimo. Dentro desse contrato vai prever ali juros por inadimplemento, vão prever taxas ali por conta do próprio empréstimo que foi realizado. Esse empréstimo que geralmente você faz, o famoso aí, pode ter vários nomes, mas muitos bancos nomeiam como empréstimo pessoal, crédito pessoal. A gente tem que saber é que ele é diferente, por exemplo, de um financiamento, de um carro e de uma casa. Porque geralmente quando a gente tem um financiamento, o próprio bem ele é dado como garantia em caso de inadimplemento. Então, diferente ali da dívida que você tem, talvez ali com cartão de crédito ou até mesmo com cheque especial ou um empréstimo bancário, quando a gente fala da alienação de determinado bem, o que a gente tem que ter em mente é que esse bem, na verdade, até o financiamento acabar, na verdade, ele é meio que do banco, né? Então, é importante a gente entender que são contratos de natureza distintas e eles têm garantia diferente, tá? Geralmente, o empréstimo bancário, tudo aqui eu vou falar geralmente porque, como eu não sei um caso específico, né, pode ser que você tenha firmado um contrato, né, de forma diferente, por isso que eu falo da importância que se é analisar cada contrato pontualmente, mas geralmente quando você faz ali um empréstimo pessoal no banco, quando você entra no cheque especial, via de regra, você tem ali o seu crédito comprometido, mas não tem nenhuma garantia para o banco de que ele vai ter aquele dinheiro de volta. Geralmente, nesse tipo de empréstimo pessoal, não existe nenhum fiador, nenhum garantidor, e na maioria das vezes, nenhum crédito é colocado ali em garantia, né? Nenhum bem é colocado em garantia em caso você não pague aquele empréstimo pessoal. Existem alguns bancos, existem algumas modalidades em que você pode colocar os seus investimentos como uma forma de garantir aquele empréstimo. Mas, como eu falei anteriormente, cada caso é um caso e a gente não consegue generalizar para vocês. Então é importante, novamente, volto aqui a repetir, analisar cada tipo de empréstimo. E quando a gente tem um financiamento bancário, ou seja, geralmente ficou um bem ali em garantia, seja em relação a um carro, uma moto, uma casa, que são os mais comuns nesse tipo de situação,
Se você não fizer o pagamento, o banco ele pode entrar com o que muita gente sabe, ação de busca e apreensão. Inclusive, eu tenho um vídeo falando com vocês sobre o que você deve fazer caso o seu veículo esteja com um processo de busca e apreensão. Então o link está aqui na descrição do vídeo, está aqui no card passando. Visita lá caso você queira saber um pouco mais sobre o processo de busca e apreensão. E aí quando a gente tem a BA, a busca e apreensão, como esse bem ele foi dado, na verdade, em garantia, ele é a própria garantia do financiamento, o banco, na maioria das vezes, ele vai ingressar com ação para reaver o bem, porque é direito dele. Geralmente ele pega aquele bem e ele submete ali num leilão, e seja judicial ou extrajudicial, para poder pegar o valor desse financiamento e o valor da venda no leilão para poder amortecer ali as parcelas restantes do financiamento. É muito importante a gente destacar que dentro de um procedimento como esse, após o banco leiloar esse bem, ele vai obter ali determinado valor e caso a sua dívida seja maior do que o valor que ele obteve com o leilão desse bem, ele poderá continuar te cobrando da diferença. Lembrando que caso o bem ele tenha um valor maior do que a tua dívida, na verdade, o que vai acontecer é que ele vai te retornar algum dinheiro. Lembrando que geralmente quando a gente tem a busca e apreensão, quando a gente fala de veículos, quando a gente tem aí uma ação que visa buscar ali o leilão de um imóvel que foi financiado, o banco ele vai te dar a oportunidade, você vai receber dentro desse processo judicial a oportunidade de fazer a quitação. Mas geralmente esses procedimentos eles preveem que toda a dívida que foi financiada tem que ser paga ali, né, dentro daquele período, caso o bem ali vai para leilão. Então, geralmente não é uma decisão fácil de se tomar. Tem muita gente que fala, deixa em busca e apreensão que eu vou lá e pago depois. A questão é, às vezes você está logo no início do financiamento, o banco entra com a busca e apreensão, ele vai te cobrar todas as parcelas restantes daquele valor que foi financiado. E aí, às vezes, você não tem condição de pagar, o veículo é apreendido, é posto para leilão, às vezes esse leilão, o valor de venda do bem é menor do que o valor da tua dívida e você continua devendo ao banco. Por isso que eu falo da importância de se buscar um auxílio jurídico. Então, deixar simplesmente as parcelas correrem soltas, sem qualquer tipo de assessoria ou sem qualquer tipo de estratégia, simplesmente com base no que o outro ouviu, na minha opinião, não é a melhor solução que você tem. Na minha opinião, na verdade, isso é o pior dos mundos que você pode escolher em termos de decisão, porque aí pode acontecer de você perder aquele bem e de você continuar com dívida no banco, porque você ouviu falar que um amigo, um conhecido entraram com busca e apreensão e o banco fez uma baita de uma oferta. Então é muito importante a gente tomar cuidado em relação a isso. Quando a gente fala de dívidas que a gente não tem um bem em garantia, geralmente, né, eu pelo menos vejo pouco o banco entrar com algum tipo de ação de cobrança. Geralmente as instituições bancárias, o que elas fazem? Elas vão negativar o teu nome, às vezes elas vão te perturbar pra caramba, elas podem vender essa dívida para uma instituição recuperadora de crédito. Não é sempre que elas entram com uma ação de cobrança, embora elas possam sim entrar ali com uma ação de cobrança. Ao final desse processo de cobrança, você pode ter sua conta bancária bloqueada, você pode ter eventuais bens aí penhorados. Então também é uma coisa que a gente precisa alertar vocês, porque muita gente acaba tendo desconhecimento. Houve a história de um vizinho que deixou a dívida ficar ali em aberto e depois o banco fez uma proposta. Só que isso, gente, não é o padrão. E por lei o banco não é obrigado a fazer qualquer tipo de proposta em relação a uma dívida que você tenha. Então é sempre muito importante ficar de olho nisso. E aí, a gente sempre tem que analisar os contratos. E aqui agora eu vou falar de uma forma geral, tanto para uma ação que você tem ali, para um contrato que você tenha em relação ao financiamento de um bem, assim como com o empréstimo pessoal que você fez, ou até mesmo o cheque especial que caiu ali e a dívida veio aumentando cada vez mais. É importante a gente analisar, e aí eu coloco a seguinte pergunta: vale a pena pagar essa dívida?
Na verdade, o que a gente tem que fazer é um estudo em relação a esse contrato, porque muitas vezes você se tornou inadimplente das parcelas daquele empréstimo, daquele financiamento, de uma maneira indireta. Muitas vezes o que eu acabo vendo é que as pessoas não conseguem pagar parcelas de financiamento ou de empréstimo bancário porque o banco, além de utilizar ali cláusulas incrivelmente questionáveis, acabam utilizando ali técnicas que a gente tem hoje como defesa do consumidor nesse sentido, como superendividamento. Quem aí nunca, às vezes estando com o nome sujo com o banco, ou então estando com uma dívida, ou já tem um contrato de empréstimo ou financiamento com o banco, recebeu ali no aplicativo do celular uma oferta de crédito. O próprio banco fica o tempo todo batendo na nossa porta para que a gente peça algum tipo de empréstimo, para que a gente faça mais dívida. Então, de certa forma, o banco está colaborando, com o superendividamento. É uma técnica que a gente utiliza, que a gente faz a análise de determinados clientes para verificar se o banco ele cometeu essa prática do superendividamento com o cliente. Então é sempre importante também a gente analisar qual foi a postura do banco em relação a isso. E é preciso que a gente faça a verificação das cláusulas do contrato, seja ele do empréstimo, seja em relação ao financiamento. Porque muitas vezes o que acontece é que o banco ele acaba colocando ali cláusulas, como eu falei anteriormente, questionáveis, aplicam taxa de juros que estão fora do padrão, e aí o consumidor, às vezes, ele é induzido a uma questão. Eu já vi gente ir com proposta de compra de imóvel junto com o corretor, que aí colocou o banco no meio e no final das contas, tudo aquilo que o corretor prometeu, nada daquilo era verdade. Então, o que a gente tem aí é uma informação inverídica que foi passada para esse consumidor na hora de firmar um negócio jurídico. É sempre importante a gente deixar claro que não basta você simplesmente chegar num procedimento como esse e alegar que você não sabia da taxa de juros, que você não tinha conhecimento. A partir do momento em que você assina um contrato, ou então que você dá o aceite no aplicativo do celular para aquele crédito cair na conta, você tem a obrigação de estar ciente de todas as cláusulas que estão ali estipuladas. Então, não existe essa alegação de que mas eu não vi, tá, gente? Então é muito importante, porque muita gente acaba incorrendo nesse erro. Vou fazer aqui, qualquer coisa eu não vi. Mas se aquilo dali está no contrato, se aquilo dali está na informação que apareceu na tela do teu aplicativo, com todas as taxas de juros, com tudo ali, tudo certinho, você não vai ganhar nenhum tipo de procedimento jurídico caso sua argumentação seja única e exclusivamente de que você não prestou atenção. Ninguém aqui é incapaz, né? A gente está falando aqui de uma pessoa que assinou um contrato que seja civilmente capaz de assinar um documento, de firmar um contrato. Então a alegação de que desconhece aquilo que assinou não vai incidir, seria o pior dos mundos aí para você falar dentro de um procedimento. O que a gente pode verificar, nesses contratos que são pactuados é se o banco aplicou alguma taxa de juros fora do padrão, se o banco está colocando ali, muitas vezes, cláusulas que têm até uma redação confusa, ambígua, de dupla interpretação, contraditória. Tudo isso a gente faz a análise para verificar se o banco também, na verdade, ele não contribuiu para que uma informação fosse passada de maneira errada ou de difícil compreensão do cliente, justamente para poder aumentar os juros lá na frente, Ou então simplesmente cobrar taxas que não foram acordadas. Muitas vezes eu já vi clientes chegando na mesa do gerente pedindo algum tipo de empréstimo e do nada vira ali um seguro de vida, que ele nunca contratou. Então, muitas vezes, a grande verdade é que o banco ele adota ali práticas que fazem com que o consumidor seja desinformado e que contribua para que seja fácil para o banco, ao longo da duração desse financiamento, ele poder aumentar os juros, ou então ele até mesmo ter cobrado uma taxa de juros que não poderia ser praticada naquele momento. Então, sempre é muito importante a gente analisar isso. E aí, Felipe, você falou, explicou,
Mas vale a pena ou não a gente quitar essa dívida, né? Bom, pessoal, isso vai do íntimo de cada um, né? O que eu posso falar, o que eu vou entrar agora como tema aqui é sobre o que pode acontecer caso você tenha uma dívida, né? Como eu já expliquei anteriormente, geralmente quando tem um bem ali que está em garantia, o banco ele vai entrar com ação para reaver esse bem. Se tiver um avalista, se tiver um garantidor, um fiador, geralmente o banco pode correr atrás ali também do fiador, do garantidor. Existe também a figura do empréstimo, que ele é consignado direto na sua folha de pagamento. Então é preciso verificar que nesse tipo de contrato também o banco ele tem uma certa garantia maior de que ele vai receber. Mas mesmo assim é possível que você discuta as parcelas que foram convencionadas naquele instrumento, justamente porque às vezes o banco aplicou alguma tarifa ali que não seria devida ou não seria correta a aplicação em termos de taxa de juros. Então, como novamente aqui voltando ao que eu falei, tudo depende do contrato que você assinou e das cláusulas que estão ali estipuladas. Então, se o banco ele acaba começando a te cobrar, você tem uma dívida ali que está crescendo, o meu conselho é que você, ou até mesmo quando você perceba que você não vai conseguir continuar pagando, é que você já faça alguma coisa. Primeira coisa é tentar negociar, né? Verificar ali se existe, porque cada pessoa é uma pessoa. Como eu falei, tudo vai depender de como você pretende proceder. Tem gente que vai virar e vai falar, não, vou deixar isso aqui em aberto, o banco vai sujar o meu nome, daqui a 5 anos essa dívida está prescrita e ele vai ter que limpar meu nome, ele vai ter que retirar o meu nome dos cadastros restritivos de crédito. E a grande verdade é que isso é um fato. Ninguém pode cobrar, a gente tem um prazo de prescrição aí de 5 anos, então justamente por isso, caso você fique com uma dívida em aberto com o banco, ele vai te cobrar, vai ficar te perturbando, te ligando aos finais de semana, coisa que ele não pode. Ele tem que respeitar o período do dia úteis, ele não pode utilizar a cobrança abusiva, a cobrança vexatória, impor o consumidor ao vexame. Inclusive, ele pode até ser processado por uma ação ali de indenização por danos morais, mas isso eu acho que é um tema para um outro vídeo. Então, a grande verdade é que o banco ele vai tentar obter aquele crédito, ele pode passar aquele crédito para outra pessoa, para uma agência recuperadora de crédito, mas a grande verdade é que depois de 5 anos ele não pode mais continuar te cobrando, ele não pode, ele tem que tirar o teu cadastro dos nomes restritivos dos cadastros restritivos de crédito como SPC e Serasa. O seu nome tem que ficar limpo, como aquela dívida ali não pode constar. Só que os bancos eles têm sistemas internos para identificar um bom e um mau pagador. E uma coisa que lei nenhuma pode obrigar o banco é a conceder o crédito. Salvo em situações específicas em que ele te prometeu crédito, aí tu chega lá e ele não te dá a informação correta, mas aí também é um assunto para uma outra conversa. Mas via de regra, o banco ele não é obrigado a conceder crédito para ninguém. Então, a partir do momento que você fica com o seu cadastro interno no banco, de certa forma sujo, e geralmente esses bancos eles se comunicam, inclusive hoje em dia com Open Finance, onde existe uma comunicação para aproveitar o crédito de uma instituição bancária em outra, assim mesmo como as dívidas, o que pode acontecer é que você, mesmo estando ali com o teu nome limpo, mesmo após 5 anos, a dívida estando prescrita, o que pode acontecer é que você não vai conseguir crédito em banco nenhum. E aí é aquilo, cada um tem que analisar o que é melhor para si, né? Então vale a pena pagar uma dívida com um banco? Se você, na minha opinião, se comprometeu, se você assinou um contrato, se aquele contrato não tem nenhuma cláusula ali obscura, ambígua, se não existe contradição naquelas cláusulas, na minha opinião, se você assinou, você tem que cumprir aquilo ali que foi acordado com a instituição bancária. E aí, se você pretende seguir um outro caminho, né, talvez ali na tentativa de obter alguma vantagem, isso vai de cada um. Eu não faria, eu não aconselharia. Agora, o que nós temos que ter ciência é que, como eu falei anteriormente, muitas vezes a instituição bancária aplica ali taxa de juros abusivo, que
têm que ser combatidas. E o que você pode fazer é, por exemplo, ingressar com uma ação de revisão de financiamento bancário. Você pode entrar com uma ação de consignação e pagamento. Você pode ali tentar administrativamente ou mesmo judicialmente chegar num consenso com o banco. Então é muito importante que você tenha também um norte em relação à orientação que você vai receber e também ao projeto que você quer tocar ali na sua vida. Você quer ter um nome sujo, você não liga para isso, é uma coisa. Agora você quer fazer tudo certinho, você quer pagar sua dívida, mas você não concorda ali com a obscuridade, com a ambiguidade, com a taxa de juros que o banco aplicou, ou então que o gerente foi omisso em alguma informação, ou ele até mesmo te induziu ao erro em algum momento. Então, nesses casos, eu acredito que vale a pena você discutir, sim, a idoneidade daquele contrato. As cláusulas elas podem ser anuladas, né? O contrato de financiamento, de empréstimo, ele pode ser anulado em todo ou em parte, dependendo ali do grau de contaminação que aquele contrato tenha em relação à contrariedade dele às leis. Então é muito importante que se analise caso a caso. E eu espero que eu tenha ajudado você com esse conteúdo de hoje. Se vale a pena ou não pagar um financiamento, um empréstimo, eu acredito que vale a pena, sim. Existem formas de você negociar uma dívida, óbvio, desde que esse contrato não tenha sido criado ali, cheio de incertezas ou então cláusulas extremamente abusivas ao consumidor. Se está tudo certinho, eu acredito que o melhor caminho seja de fato o adimplemento. Mas você pode saber também que existem todas essas modalidades, existe a prescrição da dívida após 5 anos, o banco não pode te cobrar após isso, e também existe o fato que muitos já conhecem, que o banco acaba às vezes fazendo muitos acordos após uma dívida estar ali martelando na porta dele, ele vende o crédito. Então muitas vezes uma dívida que era 100 mil reais passa a ser 5 mil. Isso existe, mas o banco não é obrigado a fazer isso, e você também adotar uma posição de deixar a dívida crescer justamente para tentar receber uma proposta favorável, uma proposta melhor, não acredito que seja o melhor caminho. Existem medidas de fazer isso de uma forma muito segura, como a revisão desse empréstimo, a revisão do financiamento bancário, como também no caso das ações em que buscam ali a consignação em pagamento. Último detalhe que é importante eu mencionar aqui é que muitas vezes o banco ele acaba renegociando administrativamente uma dívida fazendo um outro empréstimo. Então ele pega 10 mil do empréstimo anterior, aí junta com um contrato de financiamento, ele vai renovando aquele financiamento e no final das contas, na grande maioria das vezes, esses contratos que envolvem o refinanciamento de uma dívida, ele acaba sendo ali cheio de cláusulas que são passíveis de nulidade, porque eles já vão colocando juros sobre juros. Isso não estou dizendo que todos os contratos são assim, mas a grande maioria dos contratos que buscam ali fazer um refinanciamento da dívida, uma novação da dívida, acabam colocando o consumidor em uma situação extremamente em desvantagem, né? Então é muito importante também a gente analisar quando a gente tem esse tipo de situação, que é o caso daquele cara que está tentando pagar a dívida com o banco, mas infelizmente o banco ele propõe para ele refazer um novo contrato de financiamento para tentar quitar a dívida anterior. Então aquela dívida que às vezes era R$1.000, no final das contas vai para 50, 100 mil. Eu já vi situação disso acontecer. E certamente, em algum ponto, esses contratos ali eles estão repletos de cláusulas passíveis de anulação, o que faz com que legalmente esse financiamento, essa dívida, tenha que reduzir drasticamente. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito. Clica no sinalzinho de gostei, acompanhe a gente nas redes sociais, porque eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!